Saúdo a todos os irmãos e irmãs na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é seu irmão Daniel Duarte. Caros amigos e irmãos, estamos aí de volta para falar da Escritura Sagrada, falar do amor e falar da justiça do Deus Todo-Poderoso. Queridos irmãos e amigos, antes de nós começarmos a falar sobre a questão da caminhada do ser humano aqui na Terra, nós temos que aprender primeiramente o que nós vivemos atualmente. Posso estar falando com pessoas aqui nesse momento que conhecem a Escritura, pessoas que não conhecem a Escritura. Posso estar falando com pessoas que nunca ouviu falar do glorioso Salvador Jesus Cristo, nunca experimentou o dom da salvação, nunca experimentou esse presente da salvação. Posso estar falando agora com pessoas que realmente não querem seguir a Jesus Cristo e nem permanecer nas Escrituras Sagradas. Infelizmente, só tenho a dizer uma coisa: de acordo com as Escrituras Sagradas, você está indo para o inferno. É uma mensagem, é uma frase, é uma palavra muito forte, como humano, com uma palavra de acusação. Mas na realidade, não é uma palavra de acusação, não é uma palavra de julgamento, não é uma palavra que venha julgar a sua conduta, te condenando, porque muitas pessoas que não gostam da verdade, essas tais pessoas sempre acham um jeitinho para tentar escapar da verdade. Mas, caros amigos e irmãos, pela Escritura Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois o juízo. E no livro de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. Mas aqueles que não praticam a verdade, esses tais ficam em seus acomodados ou acomodada vida. Queridos irmãos, o Senhor Salvador Jesus Cristo, o Mestre, quando ele andou aqui na Terra, aproximadamente há 1980 anos atrás, nós encontramos na Bíblia a mensagem que ele deixou. No livro de Mateus, o capítulo 7, e o versículo 13 e 14, que está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Não é um julgamento. Jesus não estava julgando aqui, Jesus estava direcionando os corações, os cérebros, a mente, o pensamento daquele povo, naquele tempo. E essa mensagem de hoje também é para esse direcionamento. Muitas pessoas que gostam do erro, que gostam de praticar as obras más, que a Bíblia diz que estes tais amam mais as trevas do que a luz, isto é, amam mais praticar coisas de imundície do pecado do que praticar a santificação. Esses tais, muitos deles
na sua autoconfiança, que está salvo, mas estando enganado. Esses tais dizem: não julgueis para que não sejais julgado. Você não pode julgar um ao outro. Muitos dizem. Mas esses tais nunca pararam para ler capítulo 7, versículo 1, completo, pelo menos até o versículo 5 do capítulo 7 do livro de Mateus. Vamos ler, acompanhe comigo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que estiveres medidos vos hão de medir a vós. E porque reparas no argueiros que está no olho do teu irmão, e não vês a travas que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trava no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trava do teu olho, e cuidarás em tirar o argueiro do teu olho, ou do olho do teu irmão. A Bíblia, a Escritura, aqui Jesus estava falando, dentro do contexto, estava falando para fariseus, líderes religiosos da época dele. Porque esses tais líderes religiosos julgavam os outros, mas não de uma forma correta. O que Jesus está aqui dizendo é o julgamento, está condenando aqui, é o julgamento incorreto. Isto é, a pessoa pratica o erro, está no erro e reclama aos outros para sair daquele mesmo erro que ele pratica. Os fariseus hipócritas, fingidos, falsos, se achavam tal, como se fosse o verdadeiro, e queriam que todos, e viviam em pecado, sepulcro caiado, por fora realmente parecendo bonito, famoso aos homens, mas por dentro cheio de imundícia, como disse o mestre, Mateus capítulo 23. E aqui a Escritura diz que ele estava combatendo esses hipócritas, que se achavam justos diante dos homens, e pregavam, e falavam, ensinavam rigorosamente ao povo, mas não praticavam a verdade. Esses tais estavam a trava no olho deles, e tentavam tirar o cisco que estava no olho dos irmãos. Jesus Cristo condenou, não foi o julgamento em si, condenou a prática da hipocrisia do julgamento. Por me falar para você que está em pecado de prostituição, eu não posso estar em prostituição. Por me falar para você que está em pecado de adultério, eu não posso estar em adultério. Eu tenho que falar uma coisa que eu não esteja praticando. Os fariseus falavam, mas praticavam o pecado. Falavam que o povo não fazia, mas eles faziam. Eles eram hipócritas, fingidos. Então, nesse caso, Jesus julgou. Ou seja, Jesus disse para que não julgasse nesse caso. Você está indo para o inferno. Por que essa frase, você está indo para o inferno? Porque todo ser humano, capítulo 3, versículo 23 do livro de Romanos, está ordenado, está fora, está destituído da glória de Deus. O que resta para ele, para esse homem e essa mulher que não tem o Senhor Jesus como seu Senhor, Salvador da sua vida, o que resta para eles é o inferno. O que resta para eles é a condenação eterna no lago de fogo. Sei que não é pregar uma pregação muito suave, muito boa, mas se você não se arrepender dos teus pecados, você estará condenado ao inferno. É a Escritura que diz. A Escritura é muito clara que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele, neste amor sublime, Ele amou a humanidade. E nesse amor Ele provou, dando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no madeiro. Morrer não é uma morte em vão, mas é uma morte com propósito de salvação. Salvação da humanidade. A humanidade que está condenada, está diante de Deus completamente afastado do céu. Estão, a maioria deles, no caminho largo. No caminho que muitos estão. O caminho estreito poucos acham. Portanto, se você que está me ouvindo agora e assistir esse vídeo é uma pessoa desviada da verdade, é uma pessoa que vive em prostituição, é amigada, é amacebado, só vive junto,
está em pecado de prostituição, tem que casar. Se não casar, está em pecado de prostituição. E os que se prostituem não entram no reino dos céus. Você está indo para o inferno. Perceba você mesmo. Faça uma análise na sua vida. Se você não está indo para o inferno. Caminhando de passos largos para a condenação. Se você reconhecer que você está indo para o inferno. Se você reconhecer que é uma pessoa condenada. Você está mais próximo da salvação do que aqueles que acham que estão salvos e estão indo para o inferno. Eu aqui, irmão Daniel Duarte, nada eu sou pó e cinza, sou apenas um ser humano, como você que está aí me assistindo. Se eu e você, se nós, não atentarmos para a tão grande salvação manifestado no Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, nunca vamos poder entrar na eternidade. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Não adianta pertencer a uma organização religiosa. Se você está indo para o inferno e pratica o pecado, não adianta pertencer. Não adianta ter carteiro de membro. Não adianta ter carteiro de diácono, evangelista, presbítero, pastor. Não adianta ter carteira de membro de convenção nacional, internacional, interplanetária. Não adianta. Se você está em pecado e não se arrepende dos seus pecados, você está indo para o inferno. Você pratica rituais religiosos, dá o dízimo, dá as ofertas, esses tipos de rituais religiosos, pensando que está quite com Deus, mas você está enganado. Se você vive em pecado e anda em pecado, não atentando para as escrituras sagradas, você está indo para o inferno. Se você vai na sua denominação apelitada de igreja, você pertence àquela denominação, mas você vive em pecado, você está indo para o inferno. Mas irmão Daniel, eu sou crente, sou evangélico. Não adianta dizer que é crente evangélico se não se arrepender dos pecados. Você está indo para o inferno. Você pode até dizer, eu sou membro, a minha denominação é uma das abençoadas, meu pastor é abençoado. Não estou falando do teu pastor, não estou falando do líder que está lá. Eu estou falando de você. Assim como eu, você, temos que se arrepender de nossos pecados. Tem muitas pessoas carregando o título de evangélico. Tem muitas pessoas carregando o título de crente, de presbítero, de diácono, de evangelista, do tal. Mas vivem em pecados. Vivem uma vida cheia de vaidades pecaminosas, cheia de mundanismo, cheia de coisas que contaminam o templo do Espírito Santo. E não tem vergonha na cara de dizer que é crente evangélico. Só se for um evangelho falso, o evangelho da barganha, o evangelho da prosperidade material, só se fosse evangelho. Só se for o evangelho kardecista do espiritismo. Mas o evangelho das escrituras, da verdadeira palavra de Deus, não da palavra falsificada, com muitas aí, falsificadoras da palavra de Deus. Capítulo 2, e o versículo 17 de 2 Coríntios. Faça como Paulo e os demais apóstolos, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Em outras versões diz, nós não somos como muito que a Bíblia, mercadejando a palavra de Deus, fazendo do evangelho um comércio. Esse não é evangelho, não. Esses evangélicos, esses crentes atuais, são crentes e evangélicos mortos espirituais. São carnais. São pessoas que estão indo para o inferno, tampando seus olhos com a venda, dizendo, eu sou evangélico. Na máscara deles, na fenda que está colocada nos olhos deles,
Está escrito, eu sou crente, sou evangélico, mas estão cegos. São guiados por condutores cegos. São guiados por pessoas que estão indo para o inferno. Irmão, irmã, não adianta dizer que é cristão se você não pratica as Escrituras Sagradas. Se você diz que é crente, é evangélico, mas vive como o mundo vive, o sistema mundano vive, se você não renunciou a este mundo podre, cheio de idolatria, prostituição, adultério, concupiscências, imundícias, se você não fez isto, não renunciou, você está indo para o inferno. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século, sóbrio, justo e piamente. Temos que renunciar às concupiscências mundanas e profanas. Senão, vai para o inferno, vai para a condenação. Ou você está salvo, ou você está condenado. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Dizer, eu sou condenado, eu sou salvo. Não. Já viu uma pessoa dizendo que é condenado? Todos querem ser salvos, mas nem todos praticam a Escritura Sagrada. Pratique a Escritura Sagrada. Entre pela porta estreita. Ande no caminho apertado. Aí sim, você pode abrir a boca, depois de você receber aquele grande e maravilhoso sacrifício do Senhor Jesus Cristo, lá no madeiro, por toda a humanidade. Depois de você receber isto, essa graça maravilhosa, que quem só explica, ou não há explicação suficiente para que nós possamos extrair todo o significado da graça de Deus, mas só aquela pessoa que vivencia a todo momento essa paz, essa harmonia, essa graça, que em meio às lutas, às tribulações, Jesus Cristo nos sustenta, nos dá graça, para que nós possamos sorrir de alegria, não porque tem muito dinheiro no banco, não porque pertence a uma denominação religiosa, não porque é conhecido, não porque é famoso, mas porque tem a graça do Senhor Jesus Cristo que faz a diferença, o poder do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito de Deus, a paz que a religião, o mundo não pode dar, Jesus Cristo te dá. As denominações são um jeitozinho de tentar consertar o ser humano para ir para o céu. Desde a Torre de Babel até os dias atuais, tem aparecido e tem surgido em todo o globo terrestre. Hoje, atualmente, o mundo com 7,400 bilhões, 7 milhões, vamos dizer assim, bilhões de habitantes nesse planeta. E milhares de religiões. Todo dia surgem religiões. Todos são jeitos de tentar aproximar o ser humano de Deus. Mas muitas vezes colocam uma parede. Colocam divisão. Não entram no céu. E impedem aqueles que querem entrar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Mas lembre-se, se você diz que é evangélico, se você diz que é crente, que é um crente, que é um evangélico, que é um espírita, que é um católico, apostólico romano, se você não se arrepender dos teus pecados, os teus pecados não vão ser apagados. E você estará indo para o inferno, mesmo sendo católico.
mesmo sendo evangélico, mesmo sendo crente, mesmo pertencendo a uma denominação, mesmo tomando a ceia, mesmo dando dízimo, mesmo dando ofertas, mesmo ajudando as pessoas, se você não se arrepender dos teus pecados, se converter, você vai perecer e vai para o inferno. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Religião, fazer boas obras, pertencer a uma denominação, dar o dízimo, dar oferta, ir a um lugar de culto, tomar a ceia, nenhuma dessas práticas apaga os teus pecados. Nenhuma dessas práticas apaga as tuas iniquidades. Tem que haver arrependimento. Tem que haver convenção. Arrepender é não fazer mais. Converter é mudar de direção. É mudar de atitudes. É mudar de pensamento. Sendo assim, os teus pecados vão ser apagados. Pelo quê? Pelas práticas que você pratica? Porque você diz que é crente, evangélico, é católico, é espírita? É por causa disso que os seus pecados vão ser apagados? Não! É porque você se batizou, você pertence a uma grande denominação, você toma a ceia. É por isso que seus pecados vão ser apagados? Não! É porque você dá o dízimo? Não! Não é por causa disto que você vai ser salvo. Não é por causa disso que teus pecados vai ser apagado. O teu maior problema, o teu maior inimigo é os teus pecados. O teu orgulho que não deixa você se arrepender dos teus pecados. Arrepende dos teus pecados, senão você vai para o inferno. É a Escritura que diz. Capítulo 3, versículo 19 de Atos dos Apóstolos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Não adianta ser católico. Não adianta ser evangélico. Não adianta dizer que é crente. Não adianta praticar rituais pensando que isto vai te salvar ou estar bem com Deus. Não. Se não houver arrependimento e convenção, se não houver abandono da prostituição, do adultério, da mentira, de todo o pecado, jamais você poderá entrar no reino dos céus. Livro de Gálatas, capítulo 5, e o versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresia, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É triste ver milhões e bilhões de pessoas descendo para o abismo, para o inferno. E no Brasil tem de 30 a 40 mil denominações. Tem dezenas e milhares de pastores, intitulados pastores. Cadê pregar a verdade? Dizer para o povo que eles estão indo para o inferno. Estão indo para a condenação eterna, para o lago de fogo, se eles não se arrepender. Que adianta ter carro, ter moto, ser bem conhecido, se não se arrepende dos pecados? Que adianta bater no pé e dizer que é evangélico se está em pecado? Está cheio de falsos profetas, pessoas, pastores que só querem dízimo, oferta. Não se preocupe que o membro está em pecado. E o membro está indo para o inferno e ele também vai. Porque é um guia cego. Pastores, amigos, irmãos, pregue a verdade. Se perder membro na denominação, são porque não querem seguir a Jesus e permanecer na Escritura Sagrada.
capítulo 2, versículo 3 de Hebreus. Como escaparemos nós se não atentarmos para a tua grande salvação? Nós temos que atentar, temos que olhar para a salvação. Arrepender, converter para o pecado ser apagado. Apagado pelo quê? A religião não apaga. Quem apaga é o sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andamos na luz, como a luz já está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica. O sangue de Jesus é que purifica a nossa vida. É o sangue de Jesus Cristo. Não é pertencer à religião, não é dar dízimo, não é dar oferta, não é fazer rituais que a pessoa vai ser salvo, vai ter o nome escrito no livro da vida. Não, 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 não. É através do arrependimento, é através da conversão, é através da mudança. E o sangue de Jesus, sacrificado lá no Calvário, no madeiro, derramado pela humanidade, esse sangue é que nos purifica de todos os nossos pecados, nos conduzindo em um novo e vivo caminho, esse caminho sendo o próprio Jesus. João capítulo 16, capítulo 14, versículo 6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, é por Jesus, não é por mim, não é pelo irmão Daniel, é por Jesus. Não é pela denominação, não é pela a igreja, como assim apelidada erroneamente, chamando a denominação. Não é por ela que você vai ser salvo, não. Não é por causa do seu pastor que é de oração que você vai ser salvo, não. Vai ser salvo através do sangue de Cristo, através do sacrifício perfeito, quando houver arrependimento no teu coração e quando houver mudança na tua vida. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, quando assim arrependemos dele. João capítulo 3, versículo 5. E bem sabemos que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Aleluia! Glória ao Todo-Poderoso. Tem muitos ditos crentes cristãos evangélicos que são mentirosos, que são faladores profanos. Esses tais só tem carteira de membro. Só tem carteira de membro. Mas o nome não está escrito no livro da vida, porque não se arrependeu dos pecados. Então arrependemos, para que possamos herdar a vida eterna, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Senão, você está indo para o inferno. Palavra pesada, irmão Daniel. Pesado? Pesado é no dia do juízo final. Que Deus dirá: eu mandei profeta, mandei pregador e você não se arrependeu dos pecados. Isso é pesado. E quando ele disser: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos orar, vamos pedir força ao eterno Deus, para que nós possamos ser pessoas fiéis às Escrituras Sagradas. Tá certo, meus queridos irmãos e irmãs? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que nós possamos seguir a Jesus e permanecer nas Escrituras Sagradas, independente da denominação que você esteja. Independente do lugar que você esteja, siga o Mestre Jesus Cristo e permaneça nas palavras dele até conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. João capítulo 8, versículo 30. E dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, os judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Eterno te abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe fortemente. Que seja você o irmão ou a irmã, o irmão que está me assistindo agora, ou vai assistir, vai compartilhar o vídeo. Que você seja edificado pela essa mensagem com o tema: você está indo para o inferno. Porque hoje os pregadores não querem falar sobre o inferno, não querem falar que as pessoas estão indo para o inferno, estão condenadas. E tem que se arrepender dos pecados. Não adianta pula-pula. Não adianta falar em língua. Não adianta fazer isto e aquilo se não houver arrependimento dos pecados. Tem que haver arrependimento dos pecados. Que o pecado nos faz divisão entre Deus e o homem. Arrependei, convertei. E o sangue de Cristo nos apaga todos os nossos pecados. E aí nós trilhamos este caminho que é Cristo Jesus, seguindo a Ele e permanecendo na Escritura, até conhecer a verdade. E esta verdade vai nos libertar.
Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço. Quem vos fala é seu amigo e irmão Daniel Duarte. Até a próxima pregação, o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da graça, de graça.